Olá, uma boa noite para você. Seja bem-vindo ao JL2 desta sexta-feira, dia 21 de agosto. A polícia prende um dos suspeitos de envolvimento no assassinato de um jovem ontem no bairro do Guamá, em Belém. Em Tucuruí, uma operação apreende canetas emagrecedoras que eram vendidas ilegalmente por meio de redes sociais. O Poder Judiciário e os Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho se unem no combate ao assédio eleitoral. E no futebol, Remo e Paysandu jogam amanhã fora de casa e brigam por posições importantes em lados opostos das tabelas. Agora, aqui no JL2. Foi preso hoje um suspeito de matar um jovem de 21 anos no bairro do Guamá, em Belém. O assassinato ocorreu ontem durante uma tentativa de roubo da motocicleta da vítima. A polícia procura agora o segundo envolvido no crime. A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira, na Rua dos Mundurucus, no bairro da Cremação, em Belém. O suspeito foi encontrado na casa da companheira. Ele ainda tentou fugir, mas logo foi alcançado pelas equipes da Polícia Civil. A prisão ocorreu pouco mais de 24 horas após o crime. O suspeito foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, ele também já tinha passagem por outros crimes, como roubo qualificado. Agora as investigações continuam para localizar o segundo envolvido no assassinato de David Vitor Nunes do Nascimento, no bairro do Guamá. A vítima, de 21 anos, foi morta na manhã desta quinta-feira, na Vila Primavera. Câmeras de segurança registraram o momento em que os dois suspeitos passam pelo local. Eles identificam David e seguem viagem. O registro seguinte, feito de outro ângulo, mostra o homem que estava na garupa, de boné, entrando na vila novamente. Ele corre em direção à vítima, segurando uma arma. David estava em uma motocicleta e de costas para o suspeito quando é abordado. Ele leva o primeiro tiro e cai. O segundo disparo é feito depois que a vítima já está no chão. Logo em seguida, o comparsa reaparece. Ele revista David Vitor Nunes, em busca de pertences, enquanto o primeiro pega a motocicleta. Eles ainda tentam sair do local na moto da vítima, mas não conseguem e fogem a pé. O crime está sendo tipificado neste momento como latrocínio e as investigações elas vão prosseguir no sentido de prender o segundo indivíduo, comparsa, que da mesma forma, de uma forma violenta, tiraram a vida desse rapaz. Junto com o suspeito também foi apreendida uma mochila, além de itens para fazer curativo, como gaze e esparadrapos. Segundo a polícia, ele teria sido baleado durante o crime, mas não procurou atendimento médico. A arma do assassinato ainda não foi localizada. Apesar de questionado pela equipe policial e até pela autoridade policial a respeito da identidade do seu comparsa, ele se recusou a fornecer qualquer informação. Da mesma maneira, ele agiu com relação às perguntas feitas com relação à arma utilizada no crime, né? Ele também não informou onde ela poderia estar. Ainda de luto, familiares da vítima estiveram na seccional do Guamá, em busca de respostas para o crime. O que fizeram com meu filho foi uma tremenda covardia. Meu filho é trabalhador, querido por todo mundo lá. Aí fizeram isso com ele, eu quero justiça também. Eu vou ficar quieto quando tiver todos atrás das grades. Para a família resta essa expectativa e a enorme dor, né? Até o momento, o suspeito não possui advogado de defesa. E se você tiver informações que ajudem a polícia a localizar o segundo envolvido nesse crime, basta ligar para o Disque Denúncia. O número é 181 e não é preciso se identificar. Uma mulher foi presa, suspeita de participar da morte de 2 jovens que foram encontrados às margens do rio Parauapebas no início da semana. Segundo a polícia, ela teria ajudado a atrair as vítimas até o local onde foram assassinadas. A mulher presa foi identificada como Kemily Paiva Fernandes. Ela é investigada pela participação nas mortes de Guilherme Rocha Oliveira e Jonathan Pereira Gomes. Os 2 foram encontrados mortos com marcas de tiros na última segunda-feira, em uma área conhecida como Areal, no bairro União, às margens do rio Parauapebas. De acordo com as investigações, a suspeita teria atuado a mando de integrantes de uma organização criminosa para atrair os 2 jovens até o local. A polícia apura as mortes.
E a principal linha de investigação é de que o duplo homicídio tenha relação com a rivalidade entre organizações criminosas. Durante as diligências, a polícia também apreendeu uma motocicleta, um dos veículos usados no crime. As investigações continuam para identificar e responsabilizar outras pessoas por participação nas mortes. A prisão foi realizada durante a Operação Ponto Crítico 7 da Polícia Civil em todo o Pará. Mais de 150 pessoas foram presas no estado. Somente na região de Carajás foram 16 prisões, entre cumprimentos de ordens judiciais e prisões em flagrante. O prédio da Academia Paraense de Letras, lugar que guarda parte da memória e do patrimônio do Estado, tem sido alvo de criminosos em Belém. Na invasão mais recente, muita coisa foi levada, o que prejudicou o funcionamento da entidade. É difícil entrar aqui e não perceber que cada detalhe carrega uma história. O casarão da Academia Paraense de Letras guarda documentos, obras de arte e objetos que fazem parte da memória da literatura paraense. Um lugar onde a tradição também está presente nas pequenas coisas, como neste quadro de mais de 40 anos do pintor e ex-integrante da Academia de Letras Vitor Tami. Uma história que corre risco de ser levada por criminosos. Recentemente, o prédio foi invadido. Portas e janelas foram arrombadas, vidros quebrados e peças danificadas. Gavetas e armários foram revirados. Na cristaleira, poucas peças sobraram. Nem as louças usadas no tradicional chá da tarde dos acadêmicos escaparam. Uma tradição que foi interrompida pelo crime. E a ousadia dos criminosos não para por aí. Na última vez em que eles invadiram a sede da Academia Paraense de Letras, eles chegaram até esse espaço, considerado muito sagrado pelos membros da casa. Esse aqui é o gongo, um símbolo utilizado pelo presidente da casa para iniciar e encerrar uma sessão. Os criminosos também estiveram por aqui e danificaram toda essa estrutura. Agora ele foi reformado. Por sorte, não levaram também durante esse furto. Eu estou no 6º ano do mandato de presidente e já entraram 5 vezes, quer dizer, é recorrente a entrada deles aqui. A Academia Paraense de Letras foi fundada em 1900. Atualmente o prédio abriga 6 academias, mas nos últimos anos o espaço tem sido marcado também por uma rotina de invasões e furtos. A repetição dos casos já começa a afetar a rotina da instituição. Uma sessão que seria realizada no dia 18 de agosto, em homenagem ao escritor português Fernando Pessoa, precisou ser suspensa por causa do furto. Levaram o nosso material de expediente, levaram o microfone, levaram o data show, levaram os aparelhos de som, levaram fogão, levaram botijão a gás, levaram os utensílios que a gente precisa para o expediente, levaram inclusive alguns ar-condicionados. A academia é mantida pelo empenho e pelas contribuições dos próprios acadêmicos, mas os recursos não cobrem todas as despesas necessárias para a proteção dos bens históricos. A academia fica na rua João Diogo, no centro histórico de Belém, em uma área cercada por prédios e órgãos públicos. A instituição afirma que os casos já foram comunicados às autoridades de segurança e cobra providências para identificar os responsáveis e evitar novas invasões. Pois é, né? Um prédio histórico que guarda também muito da nossa história, inclusive da nossa literatura, a literatura produzida na Amazônia, no Pará. A Polícia Civil disse que a seccional do comércio apura 2 furtos registrados aí na Academia Paraense de Letras. Perícias foram solicitadas e já foi realizada a coleta de impressões digitais no local para auxiliar nas investigações. A Polícia Militar informou que se reuniu com os representantes da instituição para colher informações e dar orientações sobre medidas de segurança. A PM também informou que o atendimento no bairro conta com apoio de motopatrulhamento e de outras unidades da corporação. Em Tucuruí, no sudeste do estado, a Polícia Civil fez uma apreensão de canetas emagrecedoras durante uma operação de combate ao comércio ilegal de medicamentos. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em academias e clínicas médicas ligadas aos investigados que vendiam os produtos pelas redes sociais. Na ação, os policiais localizaram celulares,
seringas de tamanhos variados e ampolas de medicamentos. Entre eles estava tizerpatida, substância usada em alguns tipos de canetas emagrecedoras. Tudo sem nota fiscal que comprovasse a origem. As investigações continuam para identificar outros envolvidos. Um termo de cooperação firmado entre os Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região quer combater o chamado assédio eleitoral. Talvez o nome não seja tão comum, mas a prática já pode ter feito parte da rotina de trabalho de muita gente. No dia 4 de outubro, temos mais um compromisso com a democracia. Ali, diante da urna, a escolha dos futuros ocupantes de 5 cargos executivos e legislativos. A decisão de cada eleitor é individual, mas nem sempre é respeitada. E o pior, muitas vezes ainda é alvo do chamado assédio eleitoral, que é quando alguém usa uma relação de poder, principalmente no ambiente de trabalho, para pressionar, ameaçar, constranger ou influenciar o voto de outra pessoa. Entre as principais práticas registradas pela Justiça do Trabalho estão a coação e a ameaça, o que inclui redução de salário, perda de benefícios e até ameaçar demissão caso o trabalhador não vote no candidato do patrão. Exigir ou sugerir voto, pressionar o trabalhador a votar em determinado candidato ou partido, obrigar a participar de atos públicos, forçar o trabalhador a fazer parte de reuniões, comícios, carreatas ou qualquer evento de campanha durante o expediente ou fora dele. Perseguir ou constrangir por opinião política, humilhar, isolar, transferir ou prejudicar o trabalhador pelas escolhas ou posicionamento político. Em 2022, ano das últimas eleições presidenciais, o Ministério Público do Trabalho recebeu 3.371 denúncias de assédio eleitoral em todo o país. Um crescimento de mais de 1.400% em relação a 2018. Num esforço para tentar combater essa prática ilegal, os Ministérios Públicos do Trabalho, do Estado e Federal, além do Tribunal Regional do Trabalho, firmaram hoje, em Belém, um acordo de cooperação técnica, uma atuação conjunta na prevenção e no enfrentamento do assédio eleitoral. Isso preserva a dignidade do trabalhador, que muitas das vezes se via impedido de votar onde quisesse votar, onde quisesse exercer o seu direito de voto e votar em quem desejasse votar. Entre as propostas estão a promoção de campanhas educativas, o fortalecimento dos canais de denúncia e o intercâmbio de informações entre as instituições parceiras. Lamentavelmente, essas práticas são de longa data, mas hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, tem tomado uma repercussão muito destrutiva e as instituições igualmente precisam se unir para combater esta prática a fim de que efetivamente as nossas eleições sejam cada vez mais livres, limpas e que as urnas reflitam a soberania da vontade popular. Uma paraense investigada por aplicar golpes contra uma clínica odontológica no Piauí foi presa em Belém. A ação conjunta das polícias dos 2 estados localizaram uma suspeita na casa de parentes, no bairro do Tapanã. Segundo as investigações, a ex-funcionária da clínica na cidade de Campo Maior, no interior do Piauí, teria desviado cerca de R$150 mil dos patrões e de clientes. A suspeita trabalhava na área administrativa e agiu irregularmente durante 2 anos. De acordo com a polícia, ela adulterava documentos e informações financeiras para ocultar o verdadeiro destino dos valores e manter a prática criminosa. Durante a ação, foram apreendidos objetos e dispositivos que serão analisados. As investigações continuam para identificar a extensão dos prejuízos e verificar se há mais vítimas. E não esqueça que você pode comentar as notícias de hoje aqui no JL2, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp ou use o QR Code que está agora aí na tela. Estamos sempre esperando a sua participação.
Um caminhão que fazia o transporte de gado tombou na manhã de hoje na PA 279 em Tucumã, no sul do estado. Segundo a Polícia Militar, 2 pessoas estavam no veículo no momento do acidente. O passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital com ferimentos. Ainda de acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, a barra de direção do veículo teria quebrado, causando o acidente. 2 bois morreram e 3 foram levados para uma fazenda na PA 279, a 20 quilômetros da sede do município. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão. E veja a seguir as informações de Remo e Paysandu que estão fora de casa para os jogos da rodada deste sábado. Agora são 7h26, imagens ao vivo da Avenida João Paulo II, ali bem próximo da Doutor Freitas. Voltamos já. Estudantes de todo o Brasil trocaram a sala de aula pelo Senado Federal em Brasília. Ao todo, 27 jovens foram selecionados para representar cada estado brasileiro e vivenciar o trabalho dos senadores. Os representantes da região norte levaram as experiências e os desafios de quem vive aqui na Amazônia. Por alguns dias, o Senado ganhou novos parlamentares. Eles ainda estão no ensino médio, mas já ocupam as cadeiras, os microfones e as comissões onde são discutidas as leis do país. Entre eles estão jovens que vieram do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Para chegar até aqui, o primeiro desafio foi com as palavras. Neste ano, quase 240 mil estudantes de mais de 5 mil escolas participaram do concurso nacional de redação. De cada estado e do Distrito Federal, um estudante foi escolhido. Agora, nesse Jovem Senador de 2026, teve muitos jovens de área rural, de interiores, e é uma honra muito grande poder representar aqui no Senado Federal o nosso estado do Amapá. E a experiência não é só para conhecer os corredores do poder. Nesta semana, os jovens estão divididos em comissões temáticas. Eles apresentam ideias, discutem propostas e constroem os textos que depois serão levados à votação. E a participação da região norte não ficou apenas nas comissões. Logo no início dos trabalhos, uma representante da Amazônia foi escolhida pelos próprios colegas para ocupar a principal cadeira desta experiência. A paraense Yolanda Paiva foi eleita presidente. Como nortista, muitas vezes a gente se sente até, às vezes, apagado, invisibilizado do restante do país. Muitas vezes a gente não se sente representado na política. E no meu discurso eu trouxe exatamente aquilo que eu, como nortista, gostaria de ouvir. Eu gostaria, sim, que a Amazônia fosse bem representada na política e eu gostei muito que a nossa mesa é 100% feminina e a liderança é uma pessoa da Amazônia. A oportunidade é a chance de descobrir na prática que a política também pode ser um espaço para as ideias e os sonhos deles. É uma experiência transformadora na vida desses jovens, né? Eles nos relatam, por exemplo, que é a primeira vez que eles saem das cidades deles, que eles não conheciam, por exemplo, a capital. Então é uma possibilidade mesmo de abertura da visão de mundo desses jovens. Há 51 dias da procissão do Círio de Nazaré, os empreendedores já se preparam para atender a demanda por produtos religiosos e lembranças da festa. A expectativa é de que as vendas aumentem nos próximos meses. Para os empreendedores, Círio começa antes de outubro. E eles já se abastecem para atender uma demanda que nas próximas semanas só tende a crescer. Esses são os melhores meses de venda para a Cláudia. E os itens mais procurados na lojinha online de artigos religiosos são esses, os do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Eu começo a divulgação e a partir de agosto eu já começo a fazer entregas, porque tem pessoas que fazem questão de muito cedo já ter os produtos em mãos, né? já começar a adquirir. Os campeões de venda, as camisas, que variam de R$ 80 a R$ 160, com tecidos adaptados para o clima quente de Belém. Mas a Cláudia também está apostando em itens personalizados. Os nossos acessórios são acessórios que têm um cuidado por parte da empresa
a ponto de, em 2024, essa empresa, que é uma empresa do Paraná, não é? Que nunca viveu o Sírio, eles vieram para Belém, viveram todas as experiências possíveis do Sírio, e em 2025 eles lançaram uma coleção muito diferente de tudo que se viu já aqui em termos de produtos de Sírio. Por chamada de vídeo, a avó da Ana, que estava em Minas Gerais, encomendava uma lembrança de Belém e do Sírio de Nazaré. Tá vendo? Qual que a senhora gostou mais? Essa foi a primeira vez da Ana na capital paraense. Já conheceu o Sírio? Está conhecendo agora? Não conhecia. Deu curiosidade de vir em outubro para conhecer de perto? Confesso que deu. Confesso que vou me programar para poder vir. Quem sabe trazer a avó? Com certeza, ela e meu avô. Os dois são muito devotos. Muito devotos. Em outubro, Belém fica pequena. São milhares de turistas que se somam aos habitantes daqui e movimentam a economia. No Sírio de 2025, a União de Empreendedorismo Criativo e Fé injetou 210 milhões de reais em diferentes setores e movimentou mais de R$1 bilhão na economia do estado. Nas mãos da Patrícia, tecidos viram decoração com imagens de Nossa Senhora de Nazaré. São muitas pessoas que vêm, elas vêm muito em busca de produtos do Sírio, principalmente do Sírio. Existem uma compra de produtos regionais, mas a temática do Sírio ela é muito maior. Então, a expectativa é grande de vendas, entendeu? Então, eu vou realmente correr atrás mesmo para produzir bastante, para poder ter... É como se fosse o Natal antecipado. No ano passado, a empreendedora vendeu em torno de 400 peças, com preços que variam de R$15 a R$150. O trabalho é feito com a técnica do macramê, tudo artesanal, e carregado de cuidado e afeto. Cláudia é evangélica, mas encara a festividade como um importante momento para a cultura e economia do estado, colocando o respeito sempre à frente, como deve ser. Quando eu faço uma peça do Sírio, eu coloco todo o meu amor, todo o meu carinho pela mãe do nosso Salvador. E eu sei que vai impactar de uma forma maravilhosa o coração daquela pessoa quando ela vê a peça, porque eu já senti isso no meu stand. Eu me arrepio, assim, às vezes, quando eu vejo alguém que vai no meu stand e diz assim, nossa, que peça linda, a Santinha ficou linda, a Nazinha, porque eu trato ela dessa forma, né? Eu digo que o meu trabalho, ele não é um trabalho só de venda, ele é um trabalho de evangelização. Então, eu evangelizo por meio dos produtos que eu vendo. É a fé que une todos nós, né? Em Altamira, sudoeste do estado, está sendo realizado o Festival Folclórico do município, um evento que celebra as tradições culturais da região por meio da música e da dança. Este ano, o tema é Raízes que Encantam a Cultura que Transforma. Uma estrutura foi montada no estacionamento do Centro de Eventos de Altamira, com arquibancadas para o público e uma arena. Ontem, no primeiro dia do festival, houve a apresentação de 8 rainhas escolhidas pelos grupos folclóricos. O evento é aberto ao público e continua hoje, a partir das 8 horas da noite, no Anel Viário da cidade. O festival encerra amanhã com a apresentação de mais 4 grupos. A rainha do festival e o grupo vencedor serão conhecidos somente na tarde do domingo. Amanhã, Remo e Paysandu entram em campo. O Leão enfrenta o Fluminense e o Papão encara o Ituano. Os nossos repórteres têm as informações das equipes para as partidas. Fala aí, João e amigos do JL2. O Remo encerrou a preparação hoje pela manhã no Centro de Treinamento do Vasco para encarar o Fluminense. Amanhã no Maracanã, no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, jogo que é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E o técnico Léo Condé não vai poder contar para essa partida com o lateral esquerdo Mike, que ainda está lesionado, está entregue ao departamento médico. Por outro lado, o zagueiro e capitão Marlon está de volta. Ele cumpriu suspensão no jogo contra o Internacional em Porto Alegre e deve fazer dupla de zaga com Chamba amanhã diante desse Fluminense que briga na parte de cima da tabela. E durante a semana passou para as quartas de final da Libertadores da América, vencendo nos pênaltis o Independiente Rivadavia da Argentina. Bom, apesar de tudo isso, o volante Zé Wellison, que foi entrevistado hoje
no centro de treinamento do Vasco da Gama, falou sobre essa partida e disse que o Remo pode tirar proveito desse momento do Fluminense. A gente tem que procurar os erros deles ali, as falhas técnicas e aproveitar, porque a gente sabe que faz diferença, e aproveitar também esse momento que eles estão vindo de uma classificação. Espero que eles possam estar um pouco mais desgastados do que jogaram no meio da semana, então a gente espera poder ser superior à equipe adversária. Olha só para reforçar, essa partida que será amanhã no Maracanã entre Remo e Fluminense, Fluminense e Remo, será a partir das 4 horas da tarde, jogo com transmissão do Premier em tempo real do ge.globo/PA. Agora eu vou chamar o meu amigo João Vanderlei, que vai trazer notícias do Paysandu, que também joga amanhã. Vem aí, João. Olá, Bruno e amigos do JL2, chego agora com notícias do Paysandu, que trata o jogo de amanhã contra o Ituano pela penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, como se fosse uma final de Copa do Mundo. Isso porque a situação na tabela é bastante perigosa. O Paysandu está na 6ª posição e pode ter pelo menos de 4 a 5 equipes ultrapassando a equipe paraense ao final da rodada. Por isso, os 3 pontos são cruciais. Só que o técnico Júnior Rocha vai ter uma dificuldade para formar o time titular de amanhã. Isso porque os 2 principais meio-campistas, o Pedro Henrique suspenso e o Marcinho por conta de uma lesão na coxa, estão fora da partida de amanhã. No entanto, o Paysandu ganhou 2 novos nomes que podem ser titulares. No ataque, Cleiton Pego se recuperou do que foi chamado pelo clube de mal-estar geral. Viajou durante a semana para o estado de São Paulo, não atuou contra a Ferroviária. E o Paysandu também vai poder contar com a estreia do zagueiro Gustavo Henrique, que chegou durante a semana, se juntou aos treinamentos da equipe na cidade de Sorocaba e está apto fisicamente, também já caiu no bid, pode entrar em campo amanhã. Inclusive, vamos ouvir o mais novo zagueiro do Paysandu, que foi apresentado hoje à tarde. Me sinto em condições, estou bem fisicamente, tenho treinado, as últimas semanas. A gente estava jogando a Série D até agora, faz recente 3 semanas, então me sinto em plenas condições de poder, se sábado tiver a oportunidade de estrear, fazer essa estreia sim. Paysandu e Ituano se enfrentam neste sábado a partir das 5 horas da tarde no estádio Novelli Júnior, no interior de São Paulo. E essa partida, assim como também a do Clube do Remo contra o Fluminense, você pode conferir em tempo real no site ge.globo/PA. Fico por aqui, uma boa noite. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. O Cleuton Brabo, lá do Guajará, diz o seguinte, boa noite para você. Os furtos na Academia Paraense de Letras estão prejudicando a nossa história. É isso mesmo, né, Cleuton? E a gente fica triste, porque é uma história tão bonita, escrita com a contribuição de tantos escritores, tanta gente talentosa, com esse triste fim do jeito em que a academia está. E o Milton Afonso: o Sírio é bem mais do que uma festa religiosa. É um evento que movimenta a economia e gera renda, unindo fé e negócios. Milton, e muita gente aproveita nesse período aí para fazer dinheiro e já captar aí recurso para um 13º antecipado, ainda em outubro. O Francisco Carlos, boa noite para você, Francisco. Acredito piamente que meu Leão deixará a zona de rebaixamento nessa próxima rodada. Francisco, aí por falar em fé, em Sírio, olha aí, o Francisco também está cheio de fé sobre o futuro do Remo na Série A. A gente vai aqui acompanhar e todos os detalhes desses jogos você vê aqui nos nossos telejornais. O JL2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.